Você tá no YouTube não, né? Não. Ah, não, beleza. Só pra deixar o Baixar celular o volume? silencioso. Celular silencioso. Botou aí, parceiro. Silencioso, parceiro. Whats, não vou usar. Eu vou usar você. E vou usar você. Botar no não perturbe. E você. Tirar o negócio de redução de coisa. O negócio que faz negócio trem aqui. Pode pegar água também. Tá tudo certo, parceiro. Então arrepia. Preparado aqui? Tô preparado. Bora. Pode. Regaça. Oi, estamos ao vivo então. Olá, seja bem-vindo. Estamos ao vivo aqui pelo Instituto da Visão, com parceria com o PVA Entrevista, no quadro Por Dentro da Visão, onde a gente traz o assunto saúde ocular de uma forma simples, leve, para todo mundo entender. Hoje nós vamos falar de um assunto super importante, todos são, esse é muito importante. A gente vai falar sobre a retina. Se vocês já estão acompanhando o canal, vocês vão se lembrar que há boas semanas atrás a gente começou a falar sobre a anatomia do olho. A doutora Maria explicou para a gente um pouquinho sobre tudo do olho, né? Sobre as partes do olho, que é muita coisa, é bem mais complexo do que a gente imagina. E hoje a gente vai falar de uma parte bem específica, que é a retina. E a retina, ela tem as suas peculiaridades, suas doenças, seus tratamentos, seus cuidados. Então vamos entender isso melhor. E ninguém melhor para falar de retina do que um especialista, um retinólogo. E hoje com a gente aqui tá o doutor Guilherme Aurélio, que veio de Minas, importado de Minas. Eu tô até com o meu cafezinho aqui, só faltou pão de queijo. Eu trouxe pão de queijo. Você trouxe pão de queijo? Tem um pão de queijinho. Ah, depois não tem pão de queijo, bom demais. Coloca passar. É isso, bom demais. Doutor, muito obrigado aí por aceitar o convite, Obrigado falar pra você. gente, explicar pra todo mundo o que é esse negócio, o que é a retina, mas eu queria que você se apresentasse antes, por favor. Ale, obrigado pelo convite de estar aqui em Primavera, de estar aqui também no podcast, né, por dentro da visão. E, pô, vai ser um prazer a gente falar sobre o que é a retina, a importância da retina, as doenças que acometem a retina e o que eu puder trazer de informação de uma forma mais leve, né, e fácil de entender para todo mundo, pode contar comigo, vamos embora. Bacana. Eu gosto muito de conversar com o Dr. Guilherme porque ele traz essa informação desse jeito, já é simples, de uma forma leve, né, e que dá pra gente entender, a gente que é leigo entender, né? Então não deixe, gente, de mandar suas perguntas, vocês podem mandar as perguntas aqui pelo YouTube, nós estamos de olho, vocês podem mandar as perguntas pelo Instagram, pelo WhatsApp também. E lembrando que aqui pelo PVA Entrevista vocês podem mandar o superchat, eu não posso esquecer desse superchat. Inscreva-se no canal, considere se tornar membro também, assim você recebe informações de primeira mão e exclusivas, tá bom? Bom, então vamos começar. Vamos lá. Diga-me. O que é esse trem chamado retina? Já que a gente está falando de Minas para Minas, né? O que é esse trem? Esse trem é um trem muito importante, né? Como diria o outro. Mas trazendo para o lado anatômico, para a estrutura do olho, a retina é uma fina camada, uma película que reveste o fundo do olho. Então, se a gente pegar aqui o nosso olho, talvez a forma mais fácil de explicar seja mostrar aqui nesse nosso olho amigo onde estaria localizado. Porque para a maioria da população é difícil entender, às vezes, o quão complexo e o tamanho do nosso olho. Porque apesar de ser um órgão muito pequeno, ele tem várias estruturas. E dentro desse olho, com essas várias estruturas, tem a retina. E a retina está aqui, bem no fundo do olho. Então, quando a gente fala de fundo de olho, a gente lembra daquele exame que o médico fala, não, vou fazer o fundo de olho. É isso, a gente vai analisar, entre outras coisas, a retina. A retina está aqui, ó, nessa partezinha, uma fina camada, né, um órgão, uma fina camada que reveste essa parte aqui no fundo do olho. Então, aqui na frente, a gente tem rapidamente a córnea, aqui tem a íris, que tem aquela função de abrir e fechar para regular a quantidade de entrada de luz. Aqui atrás o cristalino, que é onde vai dar a catarata, que a gente opera, tira o cristalino, coloca uma lente no lugar, cirurgia de catarata, e a retina. E qual o papel da retina na formação da visão?
A retina tem a nobre função de transformar a luz em um impulso elétrico que vai ser levado até o cérebro para então ser interpretado como visão. Então o que a gente vê são ondas, né, eletromagnéticas que chegam até a retina e a retina faz, através de fotorreceptores principalmente, essa transdução. Ela transforma onda eletromagnética em impulso elétrico que vai caminhar pela própria retina, depois até o nervo óptico, que vai até o cérebro e vai ser transformado nesse processo que a gente chama de visão. Então, basicamente é isso. É o órgão que recebe a luz e faz essa transformação, a magia. A magia acontece na retina, porque nas outras estruturas, puxando a saidinha para o meu lado, isso não acontece. Então, na córnea, a luz passa, pela íris a luz também passa, sem sofrer esse tipo de transformação. No cristalino também, são estruturas importantíssimas para a refração, né, do nosso... A refração é essa mudança, né, da luz, da direção da luz. São estruturas importantes, mas a magia, essa transformação da luz em imagem, se deve à retina. Essa capacidade que a retina tem de fazer essa transdução. É como se ela fosse uma tela da televisão, então, assim, né? Ela é o filme de fotografia daquelas máquinas antigas que a gente usava para tirar. É aquilo ali. É nela que se revela a imagem. Exatamente. A luz bate ali, faz a transformação da imagem e o cérebro é aquele antigo técnico de laboratório que revela, né, aquela imagem, aquele filme que a gente levava lá. É mais ou menos essa a ideia. Olha que legal. Você falou sobre refração, é um ponto importante, porque esse efeito da refração é o que... Bom, isso em outros dias a gente vai trabalhar sobre isso também, principalmente quando a gente falar sobre catarata. Mas, né, quando você coloca um canudo num copo, ou um copo com água, né, vocês vão ver que parece que o desenho muda, né? Que a curvatura muda. Isso é uma refração, né? Exatamente. Isso é uma refração da luz. E no nosso olho existe essa refração e é através dela que a gente consegue enxergar também com nitidez. Então, quando a gente tem essa... Por exemplo, eu tenho miopia. Um exemplo, né? Eu não tenho, mas tem gente que tem. Graças a Deus. Eu tenho, não tenho. Então, por exemplo, eu tenho miopia. Por quê? Muitas vezes, ou é porque o olho é um pouco mais comprido, né? O comprimento axial do olho é um pouco maior, ou porque a curvatura da córnea tem um poder refracional muito alto. Então a luz vem, bate aqui, sofre uma refração, ou seja, ela sofre uma mudança de direção, e dependendo de onde ela cai, se ela cai aqui na frente da retina ou atrás da retina, vai determinar se o paciente ou a pessoa tem miopia ou hipermetropia. E até o astigmatismo, né? O astigmatismo seria duas imagens se formando em pontos diferentes que não estão em cima da retina. Então, é mais ou menos isso, né? Quando a gente fala de refração no olho, é basicamente essa ideia. E o óculos vem corrigir isso, né? Vem trazer essa imagem para o ponto certinho, para cair lá na retina, porque a retina precisa receber esse sinal bonitinho para poder interpretar, fazer aquela magia que eu falei de transformar a onda eletromagnética da luz num impulso elétrico que vai para o nosso cérebro e virar a nossa visão, né? Isso em milésimos de segundo, você imagina, né? Isso é... A gente vê tudo em tempo real, né? No final das contas. Não tem esse delay, né? Não tem essa não. E o mais interessante, tem uma coisa interessante. A nossa retina manda a imagem para o nosso cérebro invertida. E o nosso cérebro que faz essa reinversão. Né? Então é mais um dado interessante. Ou seja, a gente pega uma imagem em pé, assim que ele passa pelo olho e bate na retina, ele está invertido? Está invertido. E vai só desinverter lá no cérebro. Bem legal. Meu Deus do céu. A gente vai fazer um podcast sobre isso. Nossa. É legal. Eu vou tentar, até nos cortes, colocar essa imagem, né? Dessa inversão da imagem, para as pessoas entenderem também, mas vale um podcast para a gente falar sobre isso. Vale sim. Talvez não um podcast, mas uns minutinhos a mais dedicado à parte de refração, que eu acho que vai ter. E é fundamental para as pessoas entenderem, de repente, talvez no podcast falando aí de o que é miopia, o que é o astigmatismo. Exato, essas coisas mais comuns, né? A vista cansada, que é a presbiopia, que aparece depois dos 40. Então, acho que vale a pena. Tem muito assunto para poder a gente estava falando disso, né? Que é um órgão tão pequenininho, apesar desse olhão ser gigante, né? Você imagina, né? Quantas estruturas. E aqui é um sistema ainda reduzido, né? Para ficar mais fácil da gente explicar as principais estruturas, que é a córnea, a íris, o cristalino e aqui atrás a retina. Legal. Né? Agora, legal, assim. Agora, quando a gente fala de córnea, tá na frente, facinho de você ver. Tudo bem que existem
existem técnicas para você analisar. Agora, como é que você analisa ali dentro? Pronto. É difícil, né? Porque a gente está falando do fundo de olho, né? Como que a gente vai acessar o fundo de olho? A maneira mais comum que a gente acessa o fundo de olho é durante o exame, né? A gente geralmente usa uma lente com poder dióptrico alto, né? Para poder jogar uma luz lá dentro e ver a retina. Então, o exame de fundo de olho, a gente usa a lente, uma lâmpada de fenda, que também tem alguns aumentos, e essa imagem que a gente vê é justamente porque a gente usa esses acessórios. Então, a gente pode acessar assim, a gente pode acessar com uma lâmpada portátil, que a gente chama de OBI, que é o oftalmoscópio binocular indireto, que também é um outro equipamento, né, que possivelmente quem já foi no oftalmologista, fez um mapeamento de retina, viu que aquele equipamento que circunda aqui a cabeça do oftalmologista tem uma luz saindo, né? Parecendo daqueles aventureiros de caverna, né? Então, aquilo ali junto com uma lente a gente também consegue visualizar. E hoje em dia, a gente tem equipamentos muito modernos, né? Por exemplo, o exame de retinografia é uma foto do fundo de olho, basicamente. E outros exames mais modernos ainda vão surgindo para poder analisar a retina. Uma tomografia da retina, por exemplo. O que seria? A retina é muito pequena, né? Uma estrutura muito fininha. Ela tem aí aproximadamente cerca de 250 micras. É muito pequeno. E dentro dessas 250 micras tem aproximadamente 10 camadas. Você imagina. E cada camada tem um papel fundamental. Um defeito em qualquer uma dessas camadas pode alterar a nossa visão. Então, uma estrutura fina, complexa. A gente diz que a retina é um prolongamento do nosso cérebro, né? Hoje em dia está cada vez mais claro isso para a gente. A retina é um prolongamento neuronal do nosso cérebro, né? Então, tá aí a complexidade. Se você quer imaginar o que é complexo, é só imaginar o quanto o nosso cérebro é complexo. A retina idem. É a mesma coisa. Mas você imagina, porque ela tem vários fios ali de visão, né? A gente estava falando no podcast anterior, que estão conectados nela para ela conseguir levar, né? Além da famosa mácula. O que é essa mácula? O que é essa famosa mácula que está aí? A mácula é a região central. É como se fosse a parte nobre na nossa visão. A mácula nada mais é do que uma especificação de uma região, certo? Eu determino que a mácula é a região central e tem as medidas da mácula ali. Nada mais é do que isso. Só que dentro dessa região central, talvez estejam as estruturas mais nobres, né, da nossa visão, que são os fotorreceptores. Então, os fotorreceptores têm um papel importantíssimo na formação da nossa visão. São eles talvez os maiores responsáveis. É porque não tem como excluir um ou outro, mas ele talvez seja um dos maiores responsáveis por fazer aquela mudança, né? Quando você recebe a imagem em onda e transforma num sinal elétrico. O fotorreceptor é talvez o maior culpado disso tudo. Legal. Tem alguma coisa a ver com claro e escuro, noite? A mácula tem alguma coisa a ver com isso? Tem, porque na região da mácula, especificamente na fóvea, é o local onde está mais concentrado os cones, né? Tem os cones, os bastonetes. Os cones são responsáveis pela visão... a gente fala visão de cores, mas é aquela visão de detalhes, né? E os bastonetes responsáveis por aquela distinção entre claro e escuro. Então, na região da mácula, propriamente na fóvea, é onde está mais localizado os cones. Uma região nobre, né? É ela que vai dar essa riqueza de detalhes que a gente tem, talvez até infinita em termos de cores, né? Eu li, não sei se eu estou errado, no outro dia que o olho da gente era capaz de identificar, não sei se era 10 milhões de tons de cor, 10 mil, uma coisa assim. Isso é uma perspectiva, né? Mas assim, é difícil determinar né? ao certo quantas cores nosso cérebro é capaz de distinguir, né? O certo é que nenhuma câmera, a gente estava discutindo isso outro dia, né? Nenhuma câmera é capaz de fazer o que o olho da gente faz, né? Pode lançar o iPhone 16, 160, o nosso olho é espetacular, né? É muito A gente tem diferente. os auxílios, acho que a câmera talvez ganhe muito nisso nos auxílios de zoom, né? Mas na riqueza de nitidez, você vê, a tela do iPhone chamou quanto tempo de retina, né? Eles chamavam a tela do iPhone de retina, né? Modelo tal retina. Por quê? É a maior qualidade que existe, maior referência em imagem talvez seja na essa. retina. Olha só, olha que exemplo bom. Exatamente. Exemplo bom. Para quem não entendeu retina, se não entendeu agora, meu Deus do céu, tá difícil. Bom, então beleza. Então existem todas essas maneiras e outras mais aí de se avaliar o olho e principalmente a retina, né? Eu acho que eu não terminei de falar, então a gente usa, durante o nosso exame oftalmológico, a gente tem o oftalmoscópio direto, que a gente olha direto
com uma lente. Uhum. Tem na lâmpada de fenda, a gente fazendo a biomicroscopia de fundo, né? É o nome técnico para isso. Basicamente, quando você encosta o queixo lá, o médico coloca aquela lente na frente do rosto, joga a luz e ele está fazendo o fundo de olho. Aí vai talvez uma informação importante. Sempre que alguém for fazer um exame, eu quero fazer um óculos. Não se esqueça, o fundo de olho ele tem que estar associado a esse exame. Não procurem locais onde ofereçam somente a refração. Vou fazer só o óculos. Eu fui lá e só fiz o óculos. O exame de fundo de olho é parte fundamental, importante e indispensável no exame oftalmológico. Sem fundo de olho, meu amigo, você não fez praticamente nada. Você não descobriu nada, certo? O óculos, a gente não é querendo assim, mas você consegue encontrar. Mas a análise do fundo de olho, ela só é feita e bem feita por um médico oftalmologista. Então, não procure outra coisa senão um médico oftalmologista para avaliar o fundo de olho. Mas, pois bem, biomicroscopia de fundo. Depois disso, a gente tem a oftalmoscopia indireta, que é o capacete. Eu falei. E aí a gente parte para os exames, né, não invasivos para avaliar a retina. A retinografia, que é uma foto do fundo de olho. Se alguém pesquisar retinografia, vai aparecer exatamente... Fotografia, fia aí. Exatamente. Então, é uma foto do fundo de olho. Depois disso, tem alguns outros exames que servem para trazer mais riqueza de detalhes a respeito da parte vascular, das camadas da retina. Como eu disse, são 10 camadas. E aí foram se lançando exames mais complexos, né? Que para poder ter uma análise cada vez mais rica. Mas basicamente é assim. Quando a gente às vezes não consegue acessar a retina por meio desses mecanismos, né? Que precisam da transparência para poder serem avaliados, o que eu quero dizer com isso? Tem uma catarata muito, muito grande, né? No popular. A catarata minha tá madura, tá dura, tá muito densa. Vai ficar difícil, porque você imagina, a luz que passa aqui precisa chegar desse lado. Se tem uma catarata aqui no meio, o que a gente tem que fazer? Né? A catarata ela pode impedir muito a pessoa enxergar, porque a luz não chega aqui, e impede também da gente avaliar a retina. Então, a transparência é super importante. E quando não existe transparência, talvez um outro método que a gente usa para poder avaliar a retina é o ultrassom. Né? A gente encosta uma sonda aqui, que emite ondas, e essas ondas reverberam, voltam e mostram a imagem para nós, de uma certa forma, lá da retina. Então, isso é um ultrassom. Então, você vê que se não fosse uma coisa importante, não tinha tanto jeito de olhar. Não, você imagina. Né? Quantos mecanismos tem? E talvez que eu não tenha citado todo ainda para poder avaliar a retina. Meu Deus do céu, é muita tecnologia para exatamente só para retina, quanta coisa tem, né? Só para retina. Porque a retina talvez o tecido um tecido insubstituível, né? Se a gente falar em córnea, a gente consegue fazer um transplante de córnea, a gente consegue tirar essa tampinha do olho aqui, que chama córnea, e colocar outra no lugar, né? Íris, olha para você ver, a íris hoje a gente tem íris artificial, né? Perdeu a íris lá e tal. Tem íris artificial, a gente consegue colocar. Cristalino, a gente tira o cristalino quando tem a catarata, a gente tira e coloca uma lente no lugar. E a retina? A retina tem, tem projetos, mas vamos falar no popular, a retina não tem substituição, né? A retina... Até pela complexidade que ela tem, né? Não esqueça, é um prolongamento do nosso cérebro. Então, como é que a gente substitui essa parte neuronal no fundo de olho? É muito difícil. Sem contar que a gente até não colocamos aí, mas se a gente fosse comparar nesse modelo aí, é como se a gente pegasse aquele filme de cozinha, né? E colocasse em cima aqui, ó. Isso. Talvez esse modelo seria o melhor, porque aqui a gente está vendo a parte ainda alaranjada do olho. A retina, pega aquele papel filme, imagina um papel filme revestindo aqui em cima. Isso é a retina, né? Essa retina é esse papel fininho, que aí talvez a gente puxe o gancho do descolamento de retina, né? Que talvez mais tarde a gente vai falar das alterações da retina, né? Das doenças que acometem a retina. O descolamento de retina nada mais é do que esse papel filme, entre aspas, se desprendendo daqui do fundo do olho. Que é extremamente perigoso. Vai tirar a conexão, né? A gente está falando de conexão neuronal. Se eu desconecto,
eu perco essa conexão. Isso tem alguma coisa a ver com o tal do OCT, da tomografia? O OCT vê isso? O ACT é um exame de tomografia de coerência óptica, né? É um exame não invasivo, não dói, não traz risco para o paciente, e ele serve para analisar essa fina camada, né? Você imagina que é uma fina camada de aproximadamente 250 micras. Gente, micras. É difícil até fazer a conta. Não, e é difícil trazer para a vida real o que é 250 micras, né? Mas enfim, depois talvez a gente ache uma imagem comparativa lá na internet para colocar assim. Num corte que então a gente coloque, porque é impensável micra. E o OCT, a tomografia de coerência óptica, ela serve para analisar cada camada, porque em cada camada a gente tem um neurônio ali passando. Então a gente quer analisar todas as alterações. E as doenças, né, do nosso corpo, elas se manifestam muito na retina. Por quê? A retina é um tecido, né, um órgão muito vascularizado, ela recebe muito suprimento sanguíneo, porque o estímulo é muito grande. Ela precisa estar recebendo muito suporte de oxigênio, muito suporte de suprimento para poder estar funcionando bem. Então, se ela não funciona bem, a gente não enxerga tão bem. Então, é mais ou menos nesse sentido, assim. Entendi. Bom, então assim, só recuperando uma coisa que você falou que eu acho que é importante, a gente sempre frisa, né? No consultório sempre a gente vê a pessoa, por exemplo, às vezes está com uma catarata, que é algo mais simples, muito avançada, mas ela está ali trocando óculos para poder tentar enxergar melhor, né? Então tá aí só para frisar a importância, já que a gente está explicando a estrutura, para explicar a importância da avaliação. Porque às vezes, beleza, você está trocando óculos ali, mas você pode estar tendo uma perda gradativa de visão, como é acometido pelo glaucoma, né? A gente falou isso na semana passada. E aí também tem a retina nessa história. Eu vou até fazer um parêntese sobre o que você falou, porque é uma coisa que me toca muito. A cirurgia de catarata, ela se torna simples, talvez pela busca de excelência dos cirurgiões oftalmológicos, né? Do mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, não. O Brasil é referência em oftalmologia no mundo, acredito eu, tenho certeza disso. Mas a cirurgia de catarata, ela se torna simples pelo desenvolvimento tecnológico e pela busca da excelência dos médicos oftalmologistas. Por quê? Talvez dentro da medicina, a curva de aprendizado das cirurgias todas, talvez a curva mais difícil de aprendizado, ou seja, o tempo que você leva, a dificuldade que você tem, é na cirurgia de catarata. Na medicina inteira. Então é uma cirurgia complexa. Só que como a gente treina muito, como a gente recebe muita informação, como a gente tem tido muito suporte tecnológico, a cirurgia ela deixa de ser uma cirurgia arriscada e passa para ser uma cirurgia segura, quando feita nos moldes corretos, né? Sim. Ambiente hospitalar, asepsia, toda a coordenação. Então ela deixa de ser uma cirurgia arriscada e passa a ser uma cirurgia segura. Mas ela é complexa, a gente precisa valorizar isso. Quando você vai lá no médico e ele fala, ó, você tem catarata, pensa bem, né? Porque assim, é uma cirurgia muito feita, mas é complexa. Escolha bem o seu médico. Escolha bem o cirurgião que vai fazer. Se você tem essa possibilidade, óbvio, né? A gente sabe que nem todo mundo pode escolher e acaba indo para o SUS, onde os serviços são, na maior parte dos casos, muito bem feitos. Muito bem feitos, mas em outros não. Mas escolha bem, se possível, sabe? Porque é uma cirurgia muito segura, mas muito complexa. Desde que tomadas as devidas precauções para poder fazer a cirurgia. Legal. Então, a catarata, só retomando, é a tirada do cristalino, né? Durante a cirurgia e colocado um implante de lente. Ah, doutor, todo mundo coloca lente? Até que se prove o contrário, todo mundo tem que colocar. Todo mundo precisa colocar lente. E não abre o olho não, viu, gente? Não é assim não, viu? Não, fica tranquilo que não é assim não, viu? Desse jeitinho aqui, a gente faz pequenas incisões, a gente não dá nem ponto. Você imagina. Nem ponto, imagina. A gente faz pequenas incisões aqui, entra com o aparelho, aspira, né? A gente vê muita gente falando assim, raspagem. Não é raspagem. A gente faz uma facoemulsificação. Talvez o termo mais fácil de tradução para a gente entender é uma aspiração do cristalino e depois o implante de lente lá atrás, por aqui, ó. A gente coloca aqui, mas lembrando, sempre, na maior parte dos casos, sem dar ponto,
Muito legal, né? Nossa Muito. Senhora. Parabéns, isso é demais. Bom, já que a gente tá falando da retina, me fala uma coisa. Então, você falou do descolamento. Quais são as doenças ou os agravantes ou problemas que a gente pode ter na nossa retina? Muitos, né? Eu acho que assim, se a gente for colocar aqui a quantidade de doenças, distrofias que existem na retina, não dá, assim, é um livro Bom. grosso, sabe? Mas a gente tem aqui as principais, talvez, né? Eu acho que a principal doença da retina hoje no mundo, até pela questão da globalização, do estilo de vida, é a retinopatia diabética, né? Que é causada pelo diabetes descontrolado. Mas elencando, a gente tem a retinopatia diabética, a gente tem a degeneração da mácula relacionada à idade, o famoso DMRI, a gente tem as oclusões venosas e a gente tem os descolamentos de retina. Eu acho que talvez esses sejam assim. E as distrofias retinianas, que também englobam grande parte das doenças da retina. Mas eu acho que a retinopatia diabética, as oclusões venosas, o descolamento de retina, degeneração da mácula relacionada à idade e as distrofias retinianas. São essas as principais doenças que talvez acometam a retina, né? O nosso olho, mas propriamente dito a retina. Lembrando sempre, a retina, a gente tem um privilégio de avaliar a retina, né? Porque quando a gente fala de retina e a gente olha aqui para esse olho, não é à toa que ele está assim. A gente vê muitos vasos, e são vasos de pequeníssimos, o calibre muito pequeno, para falar mais fácil. E lugar nenhum a gente consegue olhar diretamente para os vasos tão pequenos se não for no olho, né? Vasos pequenos assim a gente tem no cérebro, a gente tem no coração, a gente tem no rim. E o lugar onde a gente consegue avaliar olhando para ele de forma viva é na retina. Então, quando a gente olha os vasos da retina, a gente tem uma ideia de como está o rim, de como está a parte cardiovascular do paciente, de como pode estar a parte cerebral do paciente, o risco que ele está correndo. Hoje em dia existem softwares aí de inteligência artificial que estão tentando predizer e com certa Acuracidade, né? uma boa acurácia, eventos cardiovasculares. O paciente está sob risco de ter um evento cardiovascular, um AVC, um infarto, só analisando os vasos da retina. Legal. Muito legal. Eu lembro de alguns casos, a gente estava até falando também isso na semana passada, alguns casos que a gente viu, por exemplo, da doutora Maria, que ao analisar o paciente falou, procura seu cardiologista. Isso. Ou procura o neuro. Porque não tá... Então, assim, o olho ele é uma janela para muita coisa, né? Não só para visão, ele é uma janela para muita coisa. Porque ele faz parte do seu corpo, né, gente? A gente acha que tá ali... Ele faz parte do corpo, ele representa muita coisa, né? A ideia da oftalmo estar inserida na medicina, não ser talvez uma carreira à parte, é justamente isso. É porque no olho isso reflete várias doenças, né? Se não fosse assim, talvez oftalmo poderia ser uma carreira à parte, mas não. Pelo contrário, o olho reflete de forma muito viva e às vezes precoce várias doenças que a gente pode ter. Você citou retinopatia diabética, uma coisa que a gente vê muito aqui na região. Isso que eu ouço falar também bastante é a descolamento de retina, acho que são essas, e degeneração macular, são acho que as três que eu mais ouço. Deixando a retinopatia para terceiro, fala um pouquinho sobre o que é essa degeneração macular, o que é esse descolamento de retina, o que é retinopatia diabética, só para as pessoas entenderem também um pouquinho. Eu vou tentar falar de uma forma assim, para entender, né? Sem ficar pensando muito assim em explicação técnica. Degeneração da mácula relacionada à idade. Então, degeneração, o próprio nome fala, mácula é aquela região onde está os fotoreceptores principais, que fazem a gente enxergar tão bem, relacionada à idade. Então, é uma alteração, uma degeneração, um envelhecimento, talvez, precoce desses fotoreceptores numa região muito nobre e que está relacionada à idade. Só a idade? Não. Hoje em dia a gente conhece bem, são fatores genéticos, cada vez mais a gente está entendendo a parte genética da doença, porque entendendo isso a gente está conseguindo estabelecer tratamentos muito direcionados para o DMRI, né? Para a DMRI. Então, o que é a DMRI? A gente tem um local, a mácula, existe um envelhecimento progressivo. Você imagina, a gente está recebendo ali informação o tempo todo na mácula, certo?
nosso corpo está trabalhando. Todo esse trabalho gera um resíduo. E o nosso corpo tem a capacidade de tirar o resíduo e deixá-la sempre limpinha. Nossa, que legal. Na DMRI, essa limpeza, vamos dizer assim, desses resíduos, ela fica meio lentificada, sabe? E aí a retina naquela região vai envelhecendo mais rápido e vai se depositando esses resíduos que não eram para estar ali. Isso vai causando essas lesões e aí pode levar para dois lados, que aí são as divisões da DMRI, que é a forma úmida e a forma seca, né? A forma seca é um envelhecimento lento, progressivo, que vai lesando os fotoreceptores por aquele acúmulo de resíduos. Basicamente é isso. Essa é a forma seca, né? E a forma úmida é a tentativa do nosso corpo de levar um suprimento a mais para essa região que está em sofrimento. Só que aí, nessa tentativa, depois a gente vai discutir em outras doenças, de levar um pouco de sangue a mais, o corpo não consegue fazer isso. Ele faz de forma desordenada. O vaso, ele acaba sendo meio mal feito, sabe? E acaba transbordando líquido, e esse líquido entra na retina, e aí a luz que chega ali na retina já não é mais processada da mesma forma. É basicamente isso que acontece. E pode acabar gerando descolamento? Não, assim, até pode, mas não é o principal, né? Quando a gente fala de DMRI, a gente está falando de uma forma neovascular, né? O que é neovascular? Formação de vaso novo. Então chegam vasos ali, geram um inchaço da retina, pode gerar um sangramento, mas gera um inchaço, geralmente, que a gente chama de edema, e a gente precisa fazer o tratamento, né? Isso na parte úmida, né, da doença. Na parte seca, gera mais uma atrofia. Tudo que é atrofia, a gente sabe, não funciona direito, né? Doutor, o que eu mais ouço assim, eu vou ficar cego? Em geral, não, tá? Pode ser que legalmente quando eu digo é juridicamente, né? O paciente não consiga enxergar tão bem, né? Ele pode ficar cego legalmente, mas a ponto de ficar aquele preto, aquela coisa preta totalmente, não. Ele fica com escotoma, pode ser leve ou muito importante nessa região principal da visão. Mas ainda, na maior parte das vezes, ele consegue manter uma funcionalidade, ele consegue andar, ele consegue se locomover com certa tranquilidade. Entendi. O que é muito oposto do glaucoma, né? O glaucoma tira a visão periférica, né? Ele vai tampando a nossa visão assim. A DMRI não, ela começa no centro. O glaucoma vem de fora. A DMRI é no É mais fácil de você pegar mais cedo, assim, essa... Justamente por isso. Porque como acomete o centro da visão, talvez o sintoma ele é mais precoce do que no glaucoma. O glaucoma, para dar sintoma, tem que estar assim, muito avançado. Tem gente que às vezes nem percebe, né? Só... A maioria não percebe. Por isso a percebe. importância de fazer o exame de fundo de olho, aquele exame de fundo de olho que eu falei no começo, quando você vai numa consulta de rotina. Às vezes você está lá de rotina, quantas vezes a gente pega um paciente... Poxa, paciente saudável, não tem nada, enxerga super bem. É uma confusão que os pacientes fazem. Doutor, como eu posso ter glaucoma se eu enxergo bem? Porque a visão central está preservada, mas a periférica ela está sendo comprometida. Entendeu? Então, trazendo aqui de novo para a DMRI é esse acometimento da região da mácula, né? A região central. Por esse envelhecimento, eu diria, exagerado dessas células e essa incapacidade de retirar esses resíduos dessa região. Legal. Bom, legal não, mas... Legal saber, né? Legal saber. E aí, antes da gente entrar na parte de tratamentos, etc., vamos lá para o descolamento de retina, que eu ouço falar bastante também. O que é esse descolamento? Vou até predizer aqui que você disse que a gente tem 10 camadas, certo? Ali, isso. Né? Então, enfim, e que esse negócio de escola dá ruim. Explica aí. Porque o que é o descolamento de retina? O descolamento de retina é um descolamento da parte... Eu vou ser mais prático, eu não vou entrar no descolamento da parte neurosensorial da retina. Mas no dito, seria desprender esse... Imagina um papel filme que está aqui, ele recebe todo o suprimento sanguíneo desses vasos que a gente vê aqui. Imagina que toda energia, para poder suprir essa capacidade de transformar a luz em imagem, venha daqui de trás. E aí, por algum motivo, que a gente vai discutir, essa fina camada, que é a retina, né, que parece um papel filme revestindo isso aqui, se desprende, para de receber, né, se desconecta e para de receber esse suprimento. E aí, acaba perdendo a sua função. Existem alguns tipos de descolamento de retina. Exudativo,
tem o descolamento de retina regumatogênico e tem o descolamento de retina tracional. Cada um é peculiar de alguma doença. Mas basicamente o descolamento de retina tracional é muito comum no diabetes. O exudativo são doenças, às vezes, autoimunes. E o descolamento de retina regumatogênico é daquelas rupturas de retina, que entra um líquido embaixo e vai descolando. Basicamente isso. E ela, uma vez descolada, ela não pode ser colada novamente? Ou pode? Há perda de visão ou retorno dessa visão? Como é que é isso? Uma vez descolada a retina, ela pode ser colada novamente. O que vai determinar como vai ficar a visão depois, né? Eu vou ter sequela ou não depois do descolamento de retina? Basicamente, o que determina se você vai ter sequela ou não depois de um descolamento de retina é o tempo de descolamento, né? O tempo que ela ficou ali sem receber o suprimento. Como eu disse lá no começo, a nossa retina é um prolongamento do nosso cérebro. Cérebro sem oxigênio não funciona. Retina também não. Então, quanto mais precoce o paciente procura um atendimento no sinal do descolamento de retina e mais precoce ele é tratado, mais chance ele tem de ter menos sequelas. Entendeu? Tem pacientes que eu já operei de descolamento de retina que ficaram com a visão 100%. Por quê? Tratamento precoce. Sintoma, procura o médico, tratamento precoce. Qual que é o sintoma? Depende muito do tipo de descolamento, né? Por exemplo, o descolamento regumatogênico, ele vai vir muitas vezes acompanhado de moscas volantes, aquela mosquinha que a gente vê passando, ela quando é benigna. olha pro branco, né? Na imensa maioria das vezes ela é benigna, mas ela pode ser um dos sintomas de um descolamento de retina que pode estar chegando. Então, mosca volante, procura o seu oftalmologista, vai ver como está o fundo de olho, se está tudo bem. Está tudo bem? Beleza, é isso. Mas você tem aquela mosca volante, ela aumentou em exagero, flashes luminosos também, a gente sente, parece que está dando um relâmpago aqui. Mesmo não olhando para uma luz. Mesmo sem olhar para uma luz, perfeito. Tá, ok. Eu tô aqui, parece que deu um flashzinho aqui. Beleza, impressão. Aí acontece de novo, um flashzinho. Isso é um sintoma, né? Que pode estar vindo aí um descolamento de retina. E aí o sintoma propriamente dito seria uma mancha, né? Uma cortina escura que vai tampando a visão. Ela pode tampar de baixo para cima, de cima para baixo, de um lado para o outro. São os sintomas que a gente tem, né? Aí já é o descolamento de retina propriamente dito. A gente está vendo essa cortina vir aqui, é justamente ela descolando. E quando ela atinge o centro da visão, aí essa parte escura fica no centro da visão. Entendi. Então, se você tem aí história de descolamento de retina na família, é importante você procurar. Se você tem algum desses sintomas de mosca volante, exagero, né? Muitas moscas volantes, flashes luminosos, uma cortina escura que você vê na visão. Basicamente isso, né? São os sintomas. E se você tem, por exemplo, o automíope. O automíope tem mais chance de fazer descolamento de retina. Você tem aí mais do que 6 graus de miopia, tem que fazer uma avaliação. Por quê? Quando eu vou fazer o mapeamento de retina do meu paciente, pensando na prevenção do descolamento de retina, eu explico para ele da seguinte forma. Imagina que o mapeamento de retina, o fundo de olho normal, que o oftalmologista faz em geral, a gente vê uma parede de um quarto. Uma parede. Escolhe uma parede, aquela parede que o oftalmologista vai ver. O mapeamento de retina, eu vou avaliar todas as paredes do quarto e os cantinhos de cada parede. Isso é o mapeamento de retina, né? Talvez seja a principal diferença do fundo de olho para o mapeamento de retina é essa. No fundo de olho eu vejo a principal parede e no mapeamento de retina eu vejo todas as paredes do olho e seus cantinhos. Por quê? Geralmente as alterações que levam ao descolamento de retina estão nos cantinhos e nas outras paredes. Então é muito importante, se você está diante de algum sintoma desses que eu falei, se você tem história de descolamento de retina na família, se você é um automíope, tem mais de 6 graus de miopia, procure um oftalmologista, faça um exame, mesmo se você não tiver sintoma nenhum e tem alguma dessas características, faça seu exame com o oftalmologista e que tem experiência em fazer mapeamento de retina. Legal. E aí você já falou bastante de alguns fatores, né? A questão do automíope, a diabetes também, ela pode... A diabetes entra no contexto do descolamento de retina de uma outra forma. Eu acho que quando a gente falar de diabetes, talvez eu explique o descolamento de retina que é típico do diabético. Tá. E pancadas?
Acidente, pode descolar? A pancada é mais ou menos assim. Tem um gelzinho dentro do olho Aham, e esse gelzinho ocupa todo isso aqui. Imagina que isso aqui perfeito. não é oco, né? Aham. Até tem um gelzinho aqui embaixo, você acha que pega? Não? Pode pegar aí. É um segundo. Solta aí. É mais ou menos isso aqui. Imagina que nosso olho não é oco, né? Ele vem com um gelzinho ocupando toda essa área aqui, né? Então, o que acontece no trauma? Esse gel, ele tá aqui. Ele tem algumas áreas no nosso olho que ele tem mais aderência, certo? Então, quando eu sofro uma pancada aqui, esse gel faz o quê? Ele mexe dentro do olho. Numa dessas mexidas, ele pode tracionar a retina. E nessa que traciona, né, como a gente diria, Como fala em Minas? nessa que traciona, ele pode rasgar. E a partir de um rasguinho, vai entrando líquido atrás da retina e vai causando o descolamento da retina neurosensorial. Então, o trauma, ele tem essa mecânica, né, no descolamento de retina. Ele mexe com o gel que tem dentro do olho, e esse gel dentro do olho, ele acaba tracionando, podendo causar uma ruptura e aí levar a um descolamento de retina. Sofrer um trauma no olho, na cabeça, tem mosca volante, tem flash, ou não tem nada, procura um oftalmologista. Sofreu uma pancada nessa região, procura. É muito mais barato e muito mais benéfico você tratar antes do que depois. Precaver. Precaver sempre é melhor do que remediar. E as sequelas são muito menores. É. Só vindo aqui pro nosso chat, já temos aqui, ó, a Divani já mandou os parabéns aqui, várias palminhas. Ela fez uma pergunta, aqui ó, doutor, qual a diferença das lentes e como escolher? Acho que ela até mandou isso na hora que a gente tava falando sobre... Das cataratas. Das cataratas, né? A gente pode ir para essa pergunta também. Janete, boa noite, pessoal. Excelentes explicações. Muito obrigado, gente, por participar. E se você está nos ouvindo, manda sua pergunta também. Não é possível que você não tenha dúvida. Não é possível. É negócio tão complexo, meu Deus do céu. Essa aqui da Divani, você quer passar ela? A gente explica depois? Não, a gente pode Vamos explicar lá? rapidamente. Vamos explicar ela? Porque eu acho que, com certeza, isso vai ser um tema de podcast aqui. Só esse de lente já é um... Porque a lente... Aliás, excelente pergunta. A gente sempre brinca aqui que o nosso telespectador é qualificado. As perguntas aqui que eu vou te falar, viu? Mas assim, Vamos lá. em resumo, o que a Divani falou, que ela perguntou, na verdade, na substituição do cristalino, que é a cirurgia de catarata, a gente pode escolher o tipo de lente que a gente vai colocar, né? Hoje em dia a gente tem uma tecnologia, talvez o grande barato hoje da cirurgia de catarata, o grande diferencial está na escolha da lente que a gente vai colocar. Em geral, no SUS a gente não tem essa escolha. A gente vai ter esse tipo de escolha na cirurgia particular. O SUS fornece uma lente monofocal. Ela corrige aquela metropia que o paciente tem miopia ou hipermetropia. Nem o astigmatismo a lente do SUS vai corrigir, tá? Mas a gente já tem tecnologia para corrigir a hipermetropia, a miopia e o astigmatismo, tá bom? E uma lente que vai dentro do olho. E aí começaram a se desenvolver mais ainda nessa questão das lentes. Hoje em dia a gente tem as lentes que a gente chama de lente premium. O que é a lente premium? A lente premium, que é a lente moderna, vamos falar assim, mais fácil, ela vem para tentar corrigir a miopia, a hipermetropia e a presbiopia, que é aquela visão de perto. Por quê? Monofocal e multifocal, certo? Monofocal a gente corrige só uma visão. Multifocal a gente corrige 2 tipos de visão, longe e perto. Então a lente monofocal vai corrigir só para longe. Você vai ficar bem para longe. Mas você vai continuar usando o óculos. O óculos para perto. Lente multifocal, ela vai corrigir 2 visões. Ela vai corrigir ou 3 visões. Vai corrigir para longe, intermediário e perto. Então essas são as lentes premiums que a gente consegue colocar hoje dentro do olho. Aí você fica meio que livre de óculos. Independente é a melhor palavra. A melhor palavra que a gente usa é independente. Por quê? Independente. Dependendo do tipo de serviço que você for fazer, pode ser que você ainda precise de algum auxílio, tá? Mas na maior parte, a independência, poder ir no supermercado, poder ir na igreja, poder dirigir, tudo livre do óculos, certo? E talvez até ler um livro. Ler um livro com tranquilidade, você entendeu? Legal.
Então, e como é que a gente escolhe isso? Isso depende de cada paciente, depende de cada atividade que o paciente exerce no dia a dia. Isso é uma escolha muito particular, né? É uma escolha personalizada, eu diria. Mas hoje em dia a gente escolhe a lente baseada no perfil do paciente. E aí, diante do perfil do paciente, a gente direciona ele, ó, lente monofocal, melhor opção. O paciente tem uma doença na retina, a gente não vai colocar uma lente multifocal. Pode atrapalhar. Pode atrapalhar? Pode atrapalhar. Então, a lente multifocal para pacientes... Lente intraocular, tá, pessoal? Lente da cirurgia de catarata. Lente multifocal para um paciente que tem alterações aqui na retina, ou propriamente o glaucoma, na maior parte das vezes não é indicado. Aí é indicada a lente monofocal. A lente mais simples, eu diria. O paciente não tem nada. O paciente não tem alteração nenhuma. Tá tudo certo lá no fundo do olho. Aí vai depender do perfil. A gente vai escolher de acordo com a atividade que ele exerce. Aí eu sou um pintor. Sou um piloto de avião. Eu sou motorista. Né? Então, a depender da atividade que o paciente exerce, a gente vai direcionar ele para um tipo de lente. Você vê que importância, né? Dessa avaliação. É até interessante quando a gente vai no oftalmologista, sempre tem a pergunta, qual que é a sua profissão? E não é à toa, né? Não é à toa. Qual é a sua profissão? O que você faz? Para que você precisa do seu olho, né? E assim, isso a gente está falando aqui para lente de cirurgia de catarata, mas para o óculos isso é fundamental também. Para eu saber o grau que eu vou passar para o paciente, o tipo de lente que eu vou colocar para o paciente, eu preciso saber da atividade dele, o que ele faz no dia a dia, né? Se ele trabalha com muita visão de perto, por exemplo, um pessoal que trabalha com relógio, né? Poxa, trabalha aqui, dentista, às vezes trabalha mais perto. Ah, não, eu sou músico, partitura, eu trabalho às vezes a 1 metro de distância, eu não trabalho tão perto. Então, para cada detalhe, assim, a gente tem um tipo de refração, a gente tem um tipo de óculos. Até pra você conseguir avaliar bem também o paciente, né? Não, com certeza. Então, assim, é muito personalizado. Dá para fazer um trabalho muito personalizado. Legal. Sabe? Para o paciente poder ficar satisfeito, assim, em todos os aspectos. Legal. Bom, tem uma pergunta aqui, e aliás a gente podia até direcionar para isso, porque a região tem muitos casos. Então, a Maria perguntou aqui no chat sobre como o diabetes afeta a retina. Então, vamos entrar nessa do diabetes, porque a gente encontra muita diabetes aqui, né, na nossa cidade, a gente vê muitos casos. E como é que isso afeta a retina? O que é essa tal de retinopatia diabética? Eu tô fazendo minha relação, que eu acho que tem uma coisa a ver com a outra, né? Mas tem total. Explica pra gente o que é isso. Assim, Ale, só pra você ter uma ideia, a gente está vivenciando essa questão da retinopatia diabética, que nada mais é do que o diabetes afetando a retina, afetando o olho e propriamente a retina e causando estragos imensos. Não só aqui, tá? Isso é uma característica do mundo moderno, da globalização. Pra você ter uma ideia hoje, onde a gente tem mais dados, Estados Unidos, cerca de 11% da população tem diabetes. 11%, 33 milhões. 33 milhões. Você tem ideia? Nossa Senhora. A previsão, se tudo continuar do jeito que está, é que em 2050, nos Estados Unidos, 1 a cada 3 pessoas vai ser diagnosticada com diabetes. Ou seja, 67% da população. Você já imaginou? Então, assim, se não mudar estilo de vida, alimentação, vai muita gente ficar diabético. E aí, para ter de diabetes, para ter a retinopatia diabética, depende exclusivamente do controle, né? Uhum. Hoje, o tempo de doença do diabetes talvez seja o principal fator de risco para o desenvolvimento do diabetes. Ou seja, eu tenho 5 anos que eu tenho diabetes. Eu tenho menos risco. Não é que eu não tenho risco, mas meu risco é um pouco menor. Eu tenho 10 anos, eu tenho um pouco mais, eu tenho 15 anos. E esse risco vai subindo dessa forma. Ah, é só o tempo? Obviamente não. O controle da glicemia e das outras comorbidades, como hipertensão, principalmente hipertensão. Tá aí 2 fatores de riscos que a gente pode mudar, que a gente tem condição de mudar, que é o controle da glicemia e a pressão arterial. São 2 fatores de riscos importantíssimos para o desenvolvimento ou não da retinopatia diabética. Então, mudar o estilo de vida, controlar as doenças é fundamental para não desenvolver a retinopatia diabética. E como que o diabetes afeta o olho? Que eu acho que foi essa pergunta da Maria. Essa pergunta. Uhum.
Muito bem, muito boa pergunta, por sinal. Vamos discorrer então em cima. Vamos lá. O diabetes afeta o corpo humano da seguinte forma. A quantidade de açúcar excessivo no sangue vai causando uma lesão dos vasos sanguíneos nossos, certo? A gente tem vasos sanguíneos aqui, corre sangue aqui o tempo todo. E no diabético, principalmente diabetes controlado, corre sangue com muita glicose. Ok. E essa glicose, ela vai lesando a parede dos vasos. E vai gerando, por fim, como se fossem pequenos espaços nesses vasos. Vai batendo. Imagina a glicose lá batendo no vaso, vai gerando espacinhos que antes não existia, né? O nosso corpo ele é tão perfeito que ele tem mecanismos de junção, né? Aquela aderência para não passar, para o sangue não entrar dentro do olho, ficar só dentro do vaso. E a glicose, que está muito alta no diabético, vai causando lesão desses vasos e vai gerando uma permeabilidade maior a todos os fatores que estão dentro dos vasos. Esses fatores que estão dentro dos vasos, eles vão causar uma resposta do nosso próprio corpo. Então, para ficar talvez mais claro, causa-se a lesão nos vasos. Com isso, gera também um pouco de suprimento de oxigênio mais baixo. E com isso, vai saindo... Só um minutinho, deixa eu só tomar um pouquinho de água. Essencial para... Vai saindo essas células, que são os fatores de crescimento vascular. Esse fator de crescimento vascular é o que gera a formação de novos vasos. E esses novos vasos é que vão ser os maiores responsáveis pelas sequelas do diabetes, os sangramentos, as hemorragias e depois o descolamento de retina tracional do diabético. Não sei se ficou muito claro. Meu ficou? Deus, complexo isso, hein? É complexo. Então, nossa, o que? Deixa eu explicar. Se Mas você eu entendeu, escreve aqui se você entendeu, gente. Que... Não, foi claro, porque, vamos lá. Então, só vou resumir na linguagem de um leigo, tá? Me fala o que você entendeu que eu te falo. Só tem prova aqui. Vamos ver se eu passo. Então, ele cria eu sou Garcia. Que acaba vazando o sangue. É quase. Ele pode vazar sangue. Como se ele criasse porosidade na veia. Exato. Que vai deixando o sangue ser absorvido por áreas que não deveriam absorver esse sangue. Ele causa porosidades nos vasos e por essas porosidades passam células e não o sangue por inteiro. Pode até passar sangue, mas não é esse o caso que a gente está falando. Uhum. Mas causam-se porosidades que passam células que não deveriam passar. E aí vai causar um inchaço na retina, que é o edema. Também vai passar ali células que não deveriam estar passando, que vão causar um crescimento exagerado dos vasos, pela própria falta de oxigênio que a doença gera. Você entendeu? Então esse ambiente de baixa oxigenação gera ali no olho um estímulo, né? Esse estímulo para fazer novos vasos. Então você imagina, o olho está cheio de vaso machucado. Custa chegar sangue lá direito. Quando chega com baixa oxigenação. O que o nosso corpo entende? Precisa de mais vasos. E aí vai gerando aqueles vasos novos, só que de forma desordenada. E esses vasos novos não têm aquelas junções que eu falei, sabe? E por ele também passam essas células que causam enchimento e causam edema da retina. Então, como que o diabetes afeta o olho? Causando lesão na microvasculatura da retina, aumentando a permeabilidade desses vasos, gerando assim sequelas como edema macular diabético e depois também a neovascularização da retina. Meu Deus do céu, é uma martelada no olho que você vai... É uma martelada no olho. Então, resumindo, né? Chega o sangue aqui, o vaso está machucado, por esse vaso machucado passa a célula que não devia estar passando, a retina fica cheia de líquido, inchada. Esse inchaço, junto com as doenças, junto com essa falta de oxigenação, gera um estímulo para tentar vascularizar essa retina que está recebendo pouco suprimento de oxigênio. O corpo está lá tentando receber suprimento de oxigênio, não está conseguindo. Vai tentar fazer vaso novo para poder trazer sangue
Só que o corpo não sabe fazer isso depois que a gente cresce. E esse Fica vaso, desordenado, né? esse vaso novo, ao invés de ajudar, ele atrapalha. Entendi. Então a gente tem aqui estágios da retinopatia diabética, né? O estágio mais inicial é quando a gente tem só umas dilatações dos vasos. Depois esse estágio vai para hemorragias que ficam na retina. E aí depois esse estágio ele cresce para essa vascularização anormal da retina. Então, quanto mais você sobe essa escadinha, mais grave vai ficando. E as sequelas vão ficando cada vez maiores. Nossa. Qual que é um estágio muito grave? Que aí é o descolamento de retina causado pelo diabetes, que pode acontecer nos últimos estágios. Aquilo está tão desordenado, chegou num ponto tão crítico, que vai formando uma inflamação, a inflamação leva a uma fibrose, e essa fibrose sobrepõe a essa película fina que é a retina e puxa, traciona, e acaba descolando a retina do paciente que tem o diabetes mais grave. Então, assim, você que tem diabetes, só para a gente ter uma ideia aqui das orientações, né? Quem tem diabetes tipo 1, o aceitável é que ele faça um exame oftalmológico dentro dos primeiros 5 anos, certo? Diabetes tipo 1, mais comum em jovens. Perfeito. Tem um diagnóstico de diabetes tipo 1, dentro de 5 anos, faça uma avaliação. Isso já não é verdade para o diabetes tipo 2. Tem o diagnóstico de diabetes tipo 2, o exame oftalmológico é mandatório assim que você recebe o diagnóstico. E o seu acompanhamento vai depender se você tem alteração na retina ou não. Então, em resumo, diabetes tipo 1, tem o diagnóstico, você tem 5 anos para procurar. Uhum. Certo? Beleza. Diabetes tipo 2, recebeu o diagnóstico? Corre para o oftalmologista. Procura oftalmologista. E quais são os tratamentos para isso? Para cada tipo de alteração da retinopatia diabética, seja ela o edema macular, que é o inchaço da retina, seja ela o sangramento da retina, que é a neovascularização, existe um tipo de tratamento, certo? Hoje em dia, os tratamentos mais modernos que a gente tem estão com injeções e o laser. Uhum. Como que funciona isso? A injeção, a gente vai injetar uma medicação, a gente tem que injetar, para o pessoal entender, para tratar a retina, a gente tem que injetar a medicação nessa região, certo? Como é que eu vou ter acesso a essa região, né? A gente faz uma injeçãozinha com uma agulhinha muito fina. É um procedimento que não dói, a gente usa anestésico local, mas é uma agulhinha muito fina que a gente encosta aqui, ó, perto da córnea. Injeta a medicação aqui. E essa medicação, ela vai ficar aqui, ó, boiando aqui, junto com o gelzinho da retina aqui. Sabe? Que a gente chama de vítreo, humor vítreo. Então essa medicação, ela fica boiando aqui através de uma injeção que a gente faz aqui. Esse é um tipo de tratamento. Perfeito. Serve para tratar a parte neovascular, que é para poder segurar aquele vaso que o corpo está tentando fazer para ajudar, mas que não ajuda em nada. E serve para tratar também o edema macular. Né? O edema macular é um inchaço da retina. Passou células por aqueles vasos porosos que a gente falou. Passou célula, inchou a retina está inchada. Retina inchada não funciona. Molhada, pensa que molhou. Molhou a retina, inchou, não funciona direito. Então a injeção com o anti-VEGF ou o corticoide, que também é uma opção, é um tratamento que a gente faz. E a outra é um tratamento quase que de sacrifício, que é a fotocoagulação a laser. A gente usa um laser, é um procedimento praticamente indolor, tá? Que a gente usa uma frequência de onda de laser para poder fazer a exclusão das áreas da retina onde aqueles vasos que o corpo tentou formar para tentar nos ajudar, mas que não ajudam. Então a gente tenta fazer a exclusão dessas áreas. Então, se a gente pegar aqui, geralmente esses vasos eles são formados na periferia aqui do olho. Tá. A gente faz o laser nessas áreas aqui. Por quê? Quando a gente trata com laser, a gente está excluindo. Basicamente, a gente está matando essa área que não tem mais função para ela... Que já não funciona mesmo. Já não está funcionando mesmo. Não está funcionando mesmo, perfeito. Se estiver funcionando, está funcionando muito mal. E, além de tudo, ela está prejudicando a área mais nobre,
Entendeu? Porque ela está liberando fatores ruins para esse momento. Então a gente faz o quê? Um sacrifício dessa área, né? A gente exclui essa área com laser, a gente faz uma fotocoagulação, é quase como se fosse pontinhos ali queimando, né, essas áreas. Costurando ali um... Não, é mais a luz mesmo, a luz que vai ali fotocoagular. Doutor, dói? Não dói. Um desconfortozinho assim, mas não dói. E a gente faz essa exclusão dessa área para poder o quê? Preservar a área da mácula. Para a mácula ficar saudável. E esse é um tipo de tratamento. Mas lembrando, cada tratamento serve para um estágio. Pacientes com retinopatia diabética inicial, às vezes nem precisam de nenhum tratamento, elas só precisam de acompanhamento e controle glicêmico. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, não é porque você foi diagnosticado com retinopatia diabética que você vai ter que fazer laser ou injeção. Entendi. Isso vai depender do estágio que está a sua doença. Então, se deixar chegar em estágios mais avançados, aí realmente pode E aí a ser gente tá falando o quê? Do controle da diabetes, de novo. controle da diabetes, das outras doenças, né? Da pressão arterial, do colesterol. Então, para não chegar a ponto de precisar tratar com injeção ou com laser, precisa controlar. Doutor, não controlei e agora eu tô com retinopatia diabética e preciso fazer injeção. Não tem problema. Se você fizer a injeção e controlar a sua glicose, a depender do estágio que está a sua diabetes, a chance de ficar sequela pode reduzir. Você pode não ter sequela, a depender do estágio que está. Então, você que tem diabetes, talvez a informação mais preciosa que eu tenho para falar é que se você tem diabetes, principalmente diabetes de longa data, né, precisa ter um acompanhamento oftalmológico muito, muito próximo, sabe? Precisa estar indo no oftalmologista. Qual periodicidade? Vai depender do estágio da doença. Mas, em geral, os pacientes são recomendados a procurar o oftalmologista uma vez por ano. E dentro do contexto de cada um, ou seja, dentro do estágio da doença de cada um, a gente vai determinar o retorno dele. Atendi um paciente grave. Pô, o paciente está grave, retinopatia diabética. Às vezes eu vejo ele em menos de um mês. Entendeu? Ah, não, o paciente está super bem, está super controlado. Às vezes eu vejo ele em um ano, como todos os pacientes. Paciente normal. O paciente está controlado, a doença está controlada. A retinopatia diabética dele está controlada, não precisa fazer tratamento. Orientação de controle da glicemia, né, da glicose e retorno em um ano no oftalmologista. Importante é não deixar correr Sem solto. estresse, entendi. Se deixar correr solto, a chance de dar ruim é grande. É grande, né? A gente falou, até pra gente já ir fechando aqui os nossos... Alguma dessas doenças da retina, elas são hereditárias? São, existem vários tipos de doenças da retina que são hereditárias. Mas aí a gente entra mais no campo das distrofias, né? Que são aquelas doenças que a gente herda uma herança genética muito forte e vai desenvolver alterações retinianas a partir disso. Ou seja, se você tem na família alguém que teve alguma complicação com retina, é bom que você também... É bom. Se você não sabe qual complicação, procura o oftalmologista, Sim, né? correto. Ele vai te fazer ali perguntas para poder entender qual o tipo de alteração que esse parente seu tinha, que né? aconteceu. Então, assim, é importante saber, né, na história da família. Se puder saber qual o tipo de alteração, vai auxiliar ainda mais, né, no nosso direcionamento da informação e do E o tratamento. tratamento. E fechando com os tratamentos, né? A gente falou da injeção intravítrea, falamos da fotocoagulação, né? Vamos do simples agora pro cirúrgico, né? O mais simples eu acho que talvez vou vir no colírio. Existe algum colírio que trata também retina? Ou Não, colírio ainda não. E grande parte dessa dificuldade está justamente em acessar essa parte posterior do olho, né? Então esse caminho até aqui, até essa parte posterior, com o colírio fica muito difícil. A gente geralmente consegue ter bons resultados na parte mais anterior. Por isso que a gente faz injeções, né? Porque a gente consegue levar a medicação lá dentro do olho. Então por isso que a via de administração, ela é intravítrea, é com injeção. Porque para chegar no fundo do olho, teria que passar por todas essas camadas e o colírio não consegue chegar tão bem, de forma tão efetiva quanto a injeção consegue. Isso é uma forma de tratamento
da retinopatia diabética e entre outras doenças retinianas também. Perfeito. Em relação ao tratamento cirúrgico, a gente pode falar para o diabetes avançado, né? E fala também para os descolamentos de retina, principalmente o descolamento de retina regmatogênico, né? E o tracional no caso do diabético. São esses dois tipos de cirurgia que geralmente a gente faz. Descolamento de retina regmatogênico é aquela que abriu uma rupturinha, abriu um buraquinho na retina, entrou líquido atrás da retina e descolou. A gente tem total condição de chance de tratar. É só o paciente estar atento aos sintomas e procurar o quanto antes o oftalmologista, especialista em retina de preferência. Não sei se é interessante falar como é a cirurgia brevemente, mas de forma bem resumida, a gente entra com 2 canulazinhas aqui, a gente aspira esse gel que tem dentro do olho e coloca um tamponante. Um tamponante pode ser um gás, pode ser um líquido para colar a retina. Faz o laser para como se fosse preguinhos, né, para poder colar a retina. E aí depois deixa ou gás, ou um líquido, ou até um óleo de silicone dentro do olho para essa retina cicatrizar na posição correta. Uma vez cicatrizada na posição correta, essa retina não tende a descolar mais. No caso dos descolamentos de retinas regmatogênicos, né? No caso do diabético, o tipo de descolamento é diferente, né? Ele se deve à proliferação, à fibrose, à tração que acontece na retina. Então, a gente, quando vai fazer uma cirurgia de descolamento de retina do diabético, a gente está numa outra perspectiva. A gente está soltando áreas de tração. Imagina que tem um emaranhado de fios puxando a retina, a gente vai soltando, né? Esses emaranhados de fios, aliviando a tensão. Essa é a ideia, né? do tratamento cirúrgico do descolamento de retina. Entendi. Meu Deus, é assunto, viu? Meu Deus do céu. Bom, acho que falamos bastante. Falamos sobre o que é retina, as causas, hereditariedade, os riscos que a gente tem, enfim, e os tratamentos também. Então, e daqui surge o assunto triste para podcast até não poder mais, né? Com certeza. Legal demais. Mas, doutor, muito obrigado por participar hoje aqui com a gente. Com certeza foi de grande valia. Gente, se vocês ainda têm dúvida, vocês podem continuar mandando as mensagens pelo YouTube, né? O vídeo tá gravado. Pelo Instagram também. O Instagram tá na descrição do vídeo, né? Tanto o nosso quanto o Dr. Guilherme também tá lá. Vocês podem mandar as mensagens que a gente vai tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Doutor, muito obrigado por participar hoje conosco. Obrigado, Ali. Se eu puder deixar assim, uma mensagem final sobre a retina, é que a retina é um órgão muito nobre para a gente não deixar na mão de pessoas que se importam, sabe? Então, assim, dê a oportunidade de alguém que se importa, que se dedica à vida estudando a retina, a oportunidade de tratar dessa parte tão especial do seu olho, né? Tão importante. Então, não deixe na mão de qualquer um, não. Trate o seu olho assim. Deus fez isso de uma forma muito bonita, muito, muito, muito perfeita. Cabe a gente tentar preservar. E quando tiver alguma alteração, procure um oftalmologista, procure um retinólogo, quando for o caso, né, de problema na retina, porque isso é muito, muito precioso, né? Talvez o principal sentido, o mais nobre sentido que a gente tem, talvez seja o olho. A visão. A visão. Tão pequenininho, tão complexo, e depende de pessoas que entendam. E obrigado pelo convite. Que isso, obrigado eu que agradeço aí. por estar aqui em primavera, me chamar aqui em primavera também. É sempre um prazer estar aqui. Espero que a gente venha mais vezes. Opa, não, gravaremos outras, com certeza. Só daqui já vi um monte que dá para gravar. Mas, gente, muito obrigado então pela participação de vocês. Continuamos ao vivo. Lembrando que o nosso podcast vai ao vivo a cada 15 dias, toda quinta-feira, a cada 15 dias. E fora isso, dentro do PVA Entrevista, nós temos assuntos, temas e podcasts todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, com diversos assuntos, tá? Não deixem de assistir, não percam. E é isso aí, até daqui a 15 dias, onde nós vamos falar sobre pterígio com o Dr. Rafael. Muito obrigado pela participação de vocês e até breve. Valeu, viu, Ale?